Shalom, eu sou o Moré André. Seja bem-vindo a esta aula, onde nós apresentaremos a alegação cristã para o nascimento virginal. Muito bem, essa é uma história muito mal contada e que não está de acordo com o que está escrito na Torá. Nós podemos salientar que a Torá é um livro divino, e sendo divino, ela separa a sua argumentação fora da cultura de outros povos. Tudo que estava envolvido na construção da espiritualidade da Torá, mente com a espiritualidade em si. A história que é contada largamente para as pessoas sobre um nascimento virginal e entender dentro da profundidade da Torá quais são os aspectos que trazem uma luz sobre isso, mostrando que não existe esse fato dentro da Torá. A primeira questão que eu gostaria de salientar aqui é exatamente a questão daquilo que o Eterno tem em referência a uma mulher casada. Ou seja, está no mandamento: não desejarás a mulher do seu vizinho. Lo tamod eshet reha. Então, aqui temos que não se pode desejar a mulher do próximo. No Novo Testamento é descrito o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Aqui, fazendo uma análise nessa primeira questão, é que não desejarás a mulher do seu próximo, é construído para a divindade algo que poderia acontecer dentro da criatura, ou seja, são desejos que existem dentro do ser humano ao olhar para a mulher do próximo e desejá-la como sua esposa, ou ter um ato sexual, ou enfim. Então era uma proibição que o Eterno não queria que existisse dentro do homem. Essa proibição, se era do próprio divino, é algo que não entra dentro do escopo do pensamento da divindade, porque nunca houve essa questão parametrizada dentro da Torá, a questão de que Deus desejava uma mulher que estava comprometida em casamento com outro homem. Muito bem. Aqui nós temos várias alegações, e essas alegações elas são somente a partir de algo que não pode acontecer na Torá. Pode-se dizer que aqui os homens foram proibidos de desejarem, mas que nesse outro caso aqui seria algo diferente. Essa diferença irá se dar justamente por uma questão de querer divinizar o ato da traição em si. O que, segundo o escopo da Torá, não caberia dentro da própria descrição da Torá. Haja vista que isso é algo extremamente proibido pela Torá, como nós analisaremos no texto da própria Torá. Muito bem. No capítulo 6 de Gênesis, que é o capítulo que faz referência a algo que aconteceu na Torá, que é extremamente complexo por causa
exatamente de ir contra os desígnios divinos. Diz exatamente aqui, quando a humanidade começou a aumentar na terra e nasceram filhas, seres divinos viram como as mulheres humanas eram agradáveis e tomaram esposas dentre aquelas que as encantavam. Abre-se aqui os homens entre os seres divinos, mas na verdade o que está escrito aqui é Vaier Ur Benei Haelohim Et Benot Ha'adam Ki Tovot Ená Vaikerur Laen Nashim Mikol Asher Baharur. Então, são exatamente como a descrição que está no livro de Iov, quando os Bnei Elohim viram as filhas dos homens, as mulheres humanas. E Adonai disse: meu fôlego não permanecerá na humanidade para sempre, pois também é carne, que os dias permitidos sejam 120 anos. E foi então mais tarde também que os nefilins apareceram na terra, quando os seres divinos coabitavam com as mulheres humanas, que deram descendentes. Tais eram os heróis de antigamente, os homens de renome. Então Adonai viu como grande era a maldade humana na terra e como cada plano elaborado pela mente humana não passava mal. Então Adonai viu quão grande era a maldade humana na terra, como cada plano elaborado pela mente humana não passava de mal o tempo todo. Então, segundo os quesitos da Torá, como nós acabamos de ver, a questão de uma relação, seja entre homens e também seres divinos com mulheres humanas, é algo detestável para o Eterno. Quanto mais dizer de então que o Eterno manteve uma relação, seja em qual nível for, ou com uma mulher humana, ou até mesmo com uma mulher casada, que é muito mais complexo para a Torá. Veja, essa construção nos leva a entender que isso é impossível aos quesitos da Torá. E como nós veremos adiante, nós perceberemos então que tudo isso não passa de um sincretismo religioso. Porque a questão em si da relação de uma entidade espiritual que é amplamente vetada dentro da Torá, com argumentações até mesmo dos filhos dos homens que adentraram as mulheres humanas e tiveram filhos divinos que foram chamados de Nephilim. A questão Nephilim está ligada ao ego, ou seja, Nimrod é um desses Nephilim, assim como outros gigantes como Golias e o próprio Og, que eram filhos de seres divinos. Por isso que dentro dos deuses gregos, dos deuses que foram adotados por Roma, porque Roma, toda vez que conquistava uma província, ela também era conquistada pelos deuses daquela província, e aí cada vez mais o panteão foi aumentando. Isso tudo leva à questão se o próprio Deus ele é alguém que quebra a sua própria lei, a sua própria questão divina, por ele ser Deus, criar para seres inferiores a ele uma proibição, enquanto ele não mantém aquela proibição. Seria algo como dizer e como falar, seja hipócrita, ou seja, como ouvimos as pessoas falarem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muito bem. Através dessa construção, nós acabamos de ver a contra-argumentação da Torá contra esse sistema que é dito. Continuamos o texto então aqui, que está exatamente em Mateus 1, 18 ao 23, né? E disse aqui ainda, né, que ela estava prometida em casamento a José, como não é, mas antes que se unisse, achou grávida pelo Espírito Santo. O que nós acabamos de falar sentencia isso aqui a algo totalmente fora da Torá. Então, por ser José seu marido um homem justo, e aqui é que tem um problema.
porque um homem justo jamais aceitaria algo assim, porque está na Torá sobre o adultério. A questão é muito séria, porque isso está dentro do Aseret Hadberot, que são os 10 mandamentos, sobre essa questão da mulher estar com um homem e produzir nele ciúme. Existe um mandamento na Torá, um rito, onde o Eterno permite que seu nome seja escrito num papel e mergulhado na água, caso passe o espírito de ciúme sobre um homem em relação à fidelidade da sua esposa. A coisa é tão ampla e complexa que aqui é dito, que ele não quis expô-la e não quis desonrá-la publicamente. Ele pretendia anular o casamento secretamente. Veja, ele queria não continuar casado com ela. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Aqui existe outro problema, porque esse nome nem existe. O nome que é dito lá atrás é Imanuel. O nome Jesus não é citado aqui. O nome Jesus é um nome que começou a existir após a corruptela do nome Yehoshua, que perdeu uma letra e se tornou Yeshua por causa do pecado que já existia no povo judeu, e os nomes não poderiam mais ser falados completos. O termo Jesus é um termo que não cabe dentro dessa história, porque a letra J, vocês podem pesquisar, ela foi inventada, foi criada exatamente entre o ano de 1400 e 1500, para que se adequasse o Yud, que foi adequado à letra J. A sonoridade dessa letra não tem nada a ver com as letras da Torá, porque é uma das letras que não existe sonoridade dentro da Torá. E diz aqui, porque ele salvará o seu povo. Veja, como Jesus era judeu, ele tinha que salvar o seu povo. Seu povo era o povo judeu, mas diferentemente do que é colocado aqui, ele não salvou o seu povo. Ele condenou o seu povo, porque o povo judeu ele foi seguido e perseguido pelo cristianismo. Houveram muitas mortes e houveram muita perseguição, justamente por causa dessa disparidade, que vamos usar aqui a forma teológica, porque é como é conhecido no meio cristão, em relação ao que é falado na Torá no seu original e ao que é colocado pelo cristão como sendo plena verdade, mesmo eles não conhecendo o hebraico. Então ele livraria o seu povo dos seus pecados. Qual os pecados? O pecado de guardar a Torá, o pecado de ser um povo separado, o pecado de manter a Torá com todos os seus originais e sofrer por isso. E diz aqui que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que Hashem dá pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e eles serão chamados de Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, a própria questão de Emanuel, não é algo realmente complexo para a linguagem da Torá.